Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Obrigado por me acompanhar mais uma vez aqui. Muito bom ter a sua companhia todos os dias aqui no canal Minuto Missionário. A gente está estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses. Carta muito rica. Estamos fazendo estudos expositivos, olhando versículo por versículo, observando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas. Você é o meu convidado especial a me acompanhar. Todos os dias, 6 horas da manhã, tem vídeo aqui. Não sei de onde você me acompanha, mas é bom saber que você está aí. Deixe um comentário aí embaixo de onde você nos acompanha. Faça algum comentário. A sua interação é muito importante. E eu convido você a se inscrever se não é inscrito no canal ainda. A sua inscrição, ela é muito importante para nós também. E compartilhe esses estudos. Nós temos aqui uma playlist já com mais de 30 estudos só na carta de Filipenses. E a gente ainda está no primeiro capítulo. Então tem muita coisa para nós aprendermos juntos aqui. E vamos juntos para mais um estudo. Nós estamos estudando aqui uma nova sessão. Começamos no versículo 27 até o versículo 30. Onde Paulo está trazendo uma exortação sobre a nossa unidade na fé, a batalhar pela fé, a estarmos caminhando unidos dentro de um propósito. Nós, no último estudo, fizemos uma introdução dizendo que a igreja é muito mais do que a nossa vida particular, não é? A igreja é muito mais do que os meus propósitos, meus desejos, o que eu acho. A igreja é mais do que isso. Nós precisamos batalhar como uma equipe, um time unido. E o versículo 27, Paulo vai dizendo assim: vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou eu indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito e como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Verso 27, Paulo chama inicialmente aqui a viver de um modo digno do Evangelho. Desafiador para os nossos dias esse chamado. Uma vida digna do Evangelho que nós professamos crer. Como é desafiador, não é? A teologia, ela precisa produzir vida. A nossa teologia, ela precisa produzir uma vida prática em nós, ou seja, a doutrina, ela precisa desembocar na ética. O Evangelho é que deve estabelecer a nossa vida ética. Não adianta a pessoa ser boa de teologia, não adianta a pessoa ser boa de conhecimentos doutrinários, se ela não tem uma ética de vida, ela não pratica. Tem muitas pessoas que conhecem de Bíblia ou outros são extremamente religiosos, mas não vivem. Vida cristã é prática, é vida. E Paulo está exortando aos irmãos aqui, ele já começa o verso 27 a dizer: vivei acima de tudo de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. A fé que nós abraçamos, ela precisa moldar o nosso caráter. A fé que nós professamos, ela precisa fazer com que as nossas vidas reflitam isso. Muita gente dizendo cristãos, muita gente se diz crentes, evangélicos, não é? Religiosos, e não tem nenhuma vida prática. E é triste ver isso, não é? A vida cristã, a nossa doutrina precisa desembocar na ética, na prática de vida. Os crentes de Filipos, Paulo chama aqui, eles deveriam viver como pessoas convertidas. Isso tanto dentro da igreja, quanto fora no mundo. É algo vivido, é algo prático. E você sabe que, infelizmente, tem muitas, centenas, milhares de cristãos que são muito deficientes nessa área, não é? Dentro da igreja ou junto com a igreja, são extremamente espirituais. Mas quando saem em casa, são pessoas extremamente diferentes, não é? Egoístas, bravos, boca suja, pesada. Quando está no comércio, são enganadores, são caloteiros.
quando está no trabalho, são pessoas que vivem soltando palavrões, dando um péssimo testemunho. E quando estão junto com a igreja, aí são, não é, exemplos de santidade. Isso é algo sério. Isso é algo muito sério. A nossa vida cristã, ela precisa ser refletida em prática, em vida. Não adianta, você não vai enganar Deus. Você pode enganar os irmãos, mas não engana Deus. Deus está vendo tudo, Ele vê no secreto. Isso é extremamente perigoso e vergonhoso, não é? A vida do cristão, teve um escritor que ele disse que a vida do cristão é o quinto evangelho, e é o evangelho que o mundo mais lê. Que pessoas mais leem é a vida do cristão, né? É como é que você está vivendo. A gente não lê a Bíblia, mas está lendo a vida do cristão. E o que estão vendo, né? Precisamos viver de modo digno, para não ser pedra de tropeço para ninguém. Nós precisamos viver de modo dignos para não baratear o evangelho que nós abraçamos. Nós precisamos viver de modo digno para ganharmos outros pelo nosso testemunho. A palavra que Paulo usa aqui é uma palavra muito sugestiva. Paulo usa a expressão vivei. No original, que Paulo escreveu isso aqui, significa ser cidadão. Paulo estava escrevendo de Roma, no centro do Império Romano, não é? Foi o fato de ser cidadão romano, que nós já estudamos isso aqui, que conduziu ele até a capital do Império. Agora, Filipos, que era o alvo da carta que ele estava escrevendo, era uma colônia romana. Filipos era uma espécie de uma mini-Roma. Era uma colônia, mas lá eles nunca esqueciam que eram romanos. Ou seja, lá na colônia de Roma, para onde Paulo está escrevendo, em Filipos, eles não esqueciam que eles eram uma colônia romana. Os cidadãos jamais esqueciam que eram romanos, falavam o latim, usavam vestimentas latinas, os magistrados que recebiam seus títulos em latim. Ou seja, Paulo está dizendo da mesma forma com que valorizam a cidadania romana, mesmo fora de Roma, o cristão ele deve valorizar, viver ainda mais de forma honrada a posição que ocupam como cidadãos dos céus. É isso que Paulo está dizendo. Você está fora de Roma, mas você vive como um romano, pratica, valoriza. O cristão precisa ser a mesma coisa. Nós precisamos valorizar isso e vivermos assim, de modo digno do evangelho que nós somos chamados para viver. Você já é um cristão? Já abraçou o evangelho de Cristo Jesus? Então viva dessa forma. Falar que é cristão não resolve. Falar que tem uma igreja, né? Falar que pratica os rituais da igreja, você está lá no culto, né? E você viver uma vida religiosa, isso não é o suficiente. É lá fora. Eu costumo dizer sempre que o lugar mais fácil de você ser um cristão é dentro da igreja, né? Junto com a igreja. Lá é o lugar mais fácil. Está todo mundo com o seu propósito, com uma só visão. Agora, ser cristão em casa, na hora que surgem os problemas, as pressões, as dificuldades. Ser cristão sozinho em casa, né? Quando tem ninguém te olhando, só você. Você ser um cristão lá no trabalho, na hora que você está passando raiva, na hora que você é colocado à prova a sua honestidade, a sua sinceridade, lá na escola, enfim. É ali que nós somos chamados a viver de modo digno. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo, o Evangelho de Cristo em nós. Isso é desafiador, mas é colocado para nós esse desafio, da forma que Paulo coloca aqui para a igreja de Filipos, que possa servir para a nossa reflexão. Viver de modo digno. Deus abençoe você, pensa nisso, medita nisso e aplica isso na vida prática e tudo isso para a glória de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe, até o próximo encontro.